Começa agora o Universo Unifra. A cada semana é esse o programa que traz uma amostra das atividades de professores, alunos e colaboradores de um dos melhores centros universitários do Brasil. E com a gente hoje no estúdio, a professora Tereza Cristina Blasi, do curso de Nutrição aqui do Centro Universitário, que nos fala então sobre um problema que é recorrente, né, muito frequente na sociedade, que são as dietas, professora. Quando elas começam a virar doença, isso... Esse é um comportamento da modernidade, né? Eu busco num alimento a solução para um corpo que às vezes eu não tenho. Ou eu busco em não comer também, ou em dietas mais rígidas, ou não comer simplesmente para buscar um corpo que eu não tenho, que jamais terei. E aí começam o quê? Começam os distúrbios alimentares. Tá? O que tem se visto hoje, e é preocupante, eu poderia colocar em números aqui, mas não seriam exatos, crianças, meninas, na idade escolar, que abrange dos 7 aos 10 anos, já preocupadas com a aparência e com barriga. Estou com uma barriga. A gente já teve na prática clínica várias mães trazendo as filhas que estão preocupadas com o corpo. Elas têm corpo de menina, são crianças. Ainda não tem formas adultas, não existe formas, mas não querem ter barriga. E uma característica desse grupo é justamente essa. Eles têm que ter uma certa quantidade de tecido adiposo para o estirão puberal. Sim. Eles vão crescer, vão se desenvolver. Existe uma necessidade de uma certa quantidade de gordura corporal. É claro que a gente está colocando uma criança eutrófica, que a gente chama, uma criança que está dentro do peso, dentro da curva, ela pode até estar um pouquinho acima. Tanto que hoje não se recomenda para crianças nesse grupo etário, a gente não recomenda dieta. A gente recomenda o quê? Uma postura diferente frente ao alimento e a criança mantendo o peso e só desenvolvendo em altura. Porque o que vai acontecer? Se eu chegar a fazer uma redução alimentar numa criança nesse grupo etário, o que vai acontecer? Provavelmente essa criança vai ter carências durante o estirão puberal, que é a adolescência. Que tem períodos diferentes para meninos e meninas, né? Com certeza. E para meninas, geralmente ele vem antes. Então, a primeira menstruação da menina, por exemplo, hoje ela vem acontecendo em torno dos 11, 12 anos de idade. Então, antes disso, aquela menina já está magra demais. Isso já não acontece, né? A primeira menstruação, que chama menarca, ela já não vai aparecer. Por quê? Porque falta gordura. E a gordura servirá de transporte para hormônio. Então, isso passa a não acontecer. Então, isso já é protelado pelo baixo peso. Então, eu acredito que os pais e as mães têm que ficar muito alerta em relação ao comportamento alimentar dessas crianças de 7 a 10 anos, que é realmente preocupante. E por que elas estão agindo assim? Que modelo essas crianças estão buscando? Onde essas crianças estão buscando esse modelo? E os pais estão percebendo ou não? Esse é um problema sério, né? Aí os pais se preocupam em cada vez prover mais para os filhos, dar o que não tiveram e muitas vezes a atenção, aquele contato mais próximo realmente ficam devendo, né? Mas, professora Cristina, como é que esses pais ou essas pessoas que cuidam devem proceder? A partir de quando essa criança pode ser submetida a um regime especial, a uma dieta especial? Que exames poderiam mostrar essas carências? A partir de que momento, assim, tem que se preocupar mesmo? A partir do momento que aquele comportamento na criança passa a ser repetitivo, ela passa a não querer se alimentar dos alimentos normais, ou passa a não fazer as refeições, tá? E passa a cultuar o corpo já nessa idade. Então, acho que os pais eles têm que ficar atentos a isso. O que pode levar a isso? Isso pode levar a um quadro de anemia. Tá? Pode levar uma menor calcificação e nessa idade eles precisam de ter uma reserva muito grande. Certo. Temos outros problemas também mais típicos da adolescência, talvez da juventude, que são a anorexia e doenças afins, né? Como é que lida com isso, né? Lá no dia a dia, aquele familiar, aquela pessoa próxima também? Eu acredito que os pais devem ter muita sensibilidade. A gente tem na prática clínica, mesmo aqui na Unifra, que nós temos a nossa clínica, que nós atendemos, o público, o que acontece? A gente recebe
às vezes recebe só esse adolescente sozinho que vem em busca de uma dieta, tá? Mas se você disser para ele comer 2 colheres de arroz, já é muito. Tá? Então, quando o profissional identifica isso. Aqui na clínica a história ela é mais ou menos assim. Às vezes a gente sabe que nas clínicas particulares, às vezes as mães até vão com as adolescentes, mas isso também é difícil. Então, quem está procurando mais esse serviço é a própria adolescente, que já está num processo de anorexia. Ela já se sente mal por aquilo. Não, ela não se sente mal, ela vai em busca, tá? Ela já está magra, mas ela vai à busca de reduzir mais ainda o peso. Porque é um distúrbio alimentar onde a pessoa tem uma visão equivocada do próprio corpo, tá? Onde não tem absolutamente nada de excesso de gordura, ela vê gorduras. Certo. Além desse problema da anorexia, nós temos algumas outras doenças, né, professora? Que outras se assemelham ou surgem a partir daí, desse distúrbio, né, da visão do próprio corpo? Em relação à anorexia, o que eu teria? Em relação à anorexia, seriam todas as carências nutricionais, seja anemia, tá? Que vai pela carência principalmente de proteínas, de carnes, tá? Eu teria uma menor absorção de cálcio, porque é na adolescência que você faz a sua vida óssea futura. Na adolescência. Então, quando você passa a ingerir uma quantidade menor desses alimentos que vão prover a tua saúde futura, você já está comprometendo o seu futuro. Tá? E a ingestão calórica ela é de tal modo pequena que ela não supre nem 50% das necessidades para o crescimento e desenvolvimento. Ainda, até os 19 anos, existe, nos meninos se coloca até mais ou menos 15 ou 16 anos, eu tenho um crescimento linear, altura. As meninas, depois que elas entram na primeira menstruação, elas vão crescer o quê? Elas vão crescer 2 ou 3 centímetros, não mais do que isso. E o que acontece com um adolescente que tem esse problema de anorexia, ela vai ter ausência de menstruação também. Aí já temos um outro problema. Mas além da anorexia, nós temos o quê? A bulimia. O que é a bulimia? A bulimia a gente chama que é a fome de boi, né? Eu vou comer em excesso e depois eu vou regurgitar todo esse alimento. Então eu vou fazer muita atividade física, tá? Vou comer muito, mas eu vou colocar esse alimento fora. Isso se caracteriza. E a anorexia, simplesmente, eu não vou comer. E eu posso ter esses 2 problemas junto. O que nós estamos vendo hoje em relação ao adolescente, que além de... Eu estou falando aqui de meninas, né? Mas nós temos casos de meninos bem sérios também. Isso que eu ia perguntar. Qual é a proporção, assim, entre um e outro? Eu não teria números exatos aqui para colocar para você, mas é claro, eu teria em torno de 10 meninas para 1 menino. Sim. Mas já tem uma proporção, eu diria, grande, porque o que o menino vai buscar? A menina busca a questão do corpo, mas o menino também está buscando. E uma outra questão bem importante a ser colocada aqui é que o menino está buscando o quê? Um corpo. Ele não quer comer, mas ele quer corpo. Por quê? O que acontece com o menino? A gente chama... Às vezes ele tem a arcada dele, tá? A parte superior, entre os braços, ela é maior do que a própria altura. Então, existe uma pequena desproporção, porque há um crescimento linear muito grande. Então, eles se sentem o quê? Um pouco desengonçados, eles são magros, eles não têm estrutura muscular suficiente. E aí, eles buscam as academias. E, através disso, se coloca também, não somente os adolescentes, na vigorexia, que é o quê? A busca por um corpo, tá, ideal, com uma quantidade muito grande de atividade física que o próprio organismo do adolescente nem sempre comporta. Até porque não se alimenta direito. Não se alimenta direito, muitas vezes não se alimenta direito e às vezes, o que a gente tem muito frequente, se alimentam por ideias ou por padrões vindos que a gente não sabe de onde, né? Em relação a alguns tipos de suplementação. Esses dias nós tivemos na clínica um menino que comia pela manhã em torno de 8 a 10 claras de ovo pela manhã. Tem albumina, então isso daria para ele uma quantidade de músculo suficiente. Olha o risco que eu digo que esse menino está correndo, né? Que esse adolescente está correndo. Professora Tereza, vamos a um pequeno intervalo e logo mais seguimos então com esse assunto aqui no Universo. Não saia daí.
Casa da Criança está arrecadando roupas para o seu brechó. Sua doação vai colorir muitas vidas. Realização: Casa da Criança e Projeto Casa Colorida. Apoio: Unifra. Pontos de arrecadação: Totem Vestibulares e Unifra. Voltamos com o Universo, que hoje recebe a professora Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição aqui da Unifra. Falamos sobre as dietas e os distúrbios, né, que vêm delas quando mal feitas. Professora, falávamos então da vigorexia, da anorexia, e tem um outro distúrbio ainda bem curioso. Esse a gente não coloca tanto como um grande problema, né? Mas que as pessoas tenham ciência disso também, que é a ortorexia. Onde o quê? Onde a pessoa ela excede em relação à questão da alimentação saudável. Chega a ser, eu não digo patológico, doentio, né? Mas há um excesso, tá, de cuidado em relação à alimentação. Se tiver um tipo de gordura, eu não vou comer. Se não for este alimento, não vou comer. Eu vou ler, incessantemente, eu vou ler aquele rótulo para saber o que tem. E eu fico preocupada só com isso. Eu esqueço do universo que me cerca. Certo. Então, é o excesso de cuidado em relação à alimentação. Então, são pequenos distúrbios que a gente está aí na Unifra, né? A Unifra oferece serviço de clínica e nós temos atendimento. Não, eu não estou falando somente da questão dos distúrbios alimentares, né? Porque além de servir para o ensino e pesquisa e extensão, essa clínica ela também oferece esse serviço do cuidado com essas pessoas. Tanto anorexia, quanto bulimia, quanto vigorexia, como ortorexia. Claro, então de repente você aí em casa se reconheceu em algum desses quadros, né, descritos aí pela professora Tereza, pode procurar auxílio também aqui pela clínica da Unifra. Professora, podemos dar um contato, endereço para as pessoas poderem buscar? A clínica ela funciona de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 10h30, com horários agendados, tá? E esses horários, eles podem ser agendados pelo telefone da Unifra, que é o 3025-9000, que serão encaminhados para a clínica para esse agendamento. E esse cuidado é feito com professores e com acadêmicos que estão se formando. Certo, então é um serviço muito interessante para esses tempos em que nós somos bombardeados com esses pedidos de vamos ter um corpo perfeito e as pessoas muitas vezes se deixando levar por esse padrão que não é o da sua genética, né? Não é o que elas deveriam ter, se deixam, né? Então o corpo, o organismo e a vida ir por água abaixo, literalmente, né, professora? Então vamos buscar auxílio. 3025-9000, é isso? Isso. Telefone. A clínica funciona de segunda a quinta-feira aqui na Unifra. Obrigada, professora Tereza. Obrigada a todos. E o Universo de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá!